Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nessa quinta-feira, às vésperas do Natal. E é muito bom a gente poder conversar, né, num dia assim tão importante, onde a gente vai tentar trazer, além de tudo, algumas reflexões que fazem com que a gente busque nesse momento talvez um entendimento melhor, né, da nossa essência, né? O nosso tema de hoje vai ser sobre a justiça e desigualdade social. E para isso, vamos aqui cumprimentando aí a nossa mesa, né? Eu começo pelo Custódio. Boa noite, Custódio, tudo bom? Boa noite, estamos aqui também para discutir esse tema muito bom, vai dar pano para manga hoje. E a gente vai aqui com a mesa bem formada, levar esse assunto, lembrando sempre à luz da filosofia, sempre. Mas vamos lá tratar desse assunto para a gente esclarecer pontos ainda um pouco obscuros para algumas pessoas. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus tudo bem. E é isso aí que o Custódio falou. Vamos discutir esse assunto aí que é bastante pertinente em todas as épocas, em todos os tempos. Nossa convidada especial de hoje, Adelaide Barros, nossa colega também do curso de Filosofia Espírita, atuante também nas casas. Boa noite, Adelaide. É um prazer ter você aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Tudo bem? Boa noite a todos. Espero também que seja assim muito produtivo, né? Gosto muito de toda essa fala e é muito interessante. Ok. Eu vou pedir para o Pedro fazer uma breve preparação para que a gente possa se colocar primeiro, né, numa vibração um pouco mais tranquila, para a gente poder então começar a conversar nessa noite. Por favor, Pedro. Bom, convido então a todos para que possamos, nesse momento, nos concentrar, para nos irmanar aí com esses espíritos superiores de luz, principalmente dos grandes filósofos de todos os tempos, que possam nos auxiliar, inspirar, nos manter concentrados aqui nesse tema que bastante é pertinente à nossa época e que tem muita coisa a ser discutida. Pedimos então a orientação, a proteção, para que possamos fazer deste programa um ótimo programa, um excelente programa esta noite. E eu gostaria de começar aqui também, né, além dessa harmonização, essa oração que a gente está fazendo aqui, um poema que eu gosto de levar, do Leandro Gomes de Barros, mas que ficou bastante famoso na voz do mestre Ariano Suassuna. Se eu conversasse com Deus. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, não dorme e assim vive satisfeito. Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos do mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Né, Carlos? Quem será que foi esse? Beleza, Pedro. Muito, muito bom. Eu queria cumprimentar aqui alguns amigos que já se encontram com a gente aqui. O nosso querido Forcato, né? E o Forcato está dizendo, vamos filosofar mais um pouco. É isso aí, Forcato. A ideia é que a gente possa filosofar um pouquinho mais hoje. O Vanderlei Tirapani, o Antônio Bessa, lá de Araruama, no Rio de Janeiro. Boa noite, Bessa. Boa noite, Ricardo Melo, nosso grande amigo, né, que está se recuperando e logo vai estar com a gente aqui, dando ar aqui da sua graça, da sua sabedoria e de todo o seu conhecimento.
a Marina, a Ana Cristina Torres e mais uma porção de gente que está chegando aí para conversar e filosofar um pouquinho com a gente nessa noite. A pergunta que eu gostaria que vocês começassem a nos ajudar a responder é a seguinte: justiça e principalmente a desigualdade social. Por que existem as desigualdades sociais? Lembrando que a nossa ideia aqui é ver tudo isso à luz da filosofia tradicional, da filosofia espírita principalmente, e não levar isso para uma discussão que seja uma discussão, como eu posso dizer, político-partidária. Não é essa a nossa intenção. Tá? A nossa intenção é descobrir por que nós, seres humanos, né, aceitamos e ainda somos atores, né, nessa questão das desigualdades e das injustiças sociais. Tá bom? Eu vou começar aqui jogando uma pergunta para a nossa mesa e eu queria já ouvir a opinião aqui dos nossos colegas, né, nessa noite. Primeiro, vamos já entrar com tudo. Por que existem as desigualdades sociais? Custódio, você está olhando meio torto para mim, eu vou jogar para você essa pergunta aí. O que você tem a dizer? Então, isso não é de agora, né? A gente trabalha aí as desigualdades sociais como se fosse alguma coisa muito nova, muito atual, mas efetivamente é muito antigo as desigualdades sociais e junto às justiças, a injustiça social, né? Essa conversa de desigualdade social começou lá no século XIX, para ser preciso, né? Começou essa conversa e foi andando vagarosamente até chegar nos dias de hoje. Então a gente tem trabalhado muito este tema da desigualdade e alguns filósofos já colocaram isto na mesa para a gente discutir. Então, o Jacques Rousseau, o filósofo, digamos, que mais tem evidência nessa discussão da desigualdade social, ele tem algumas informações interessantes que eu vou apenas dizer o que é e a gente vai discutindo ao longo do tempo aqui. Ele diz assim: toda desigualdade se baseia na noção de propriedade particular criada pelo homem e o sentimento de insegurança com relação aos demais seres humanos. Isso, segundo Rousseau, é o que gera a desigualdade. Você vai ver também que ele fala com relação às necessidades emergentes com fins de alimentação, proteção e procriação. Isso também faz com que as desigualdades aconteçam. E ele propõe ou ele sugere que os primitivos, o homem primitivo, não tinha esse problema da desigualdade, porque todos tinham o mesmo objetivo e não tinha a ideia de propriedade, de acumular bens ao longo do tempo. E com o acúmulo de bens, além de ele estar agora com o sentimento de insegurança, ele também acompanha esta insegurança o egoísmo. Então o homem, por ser um ser egoísta, por princípio, e nós somos egoístas na nossa geração, agora estamos falando do atual, esse egoísmo nos leva a tratar a desigualdade como desigual, ou seja, eu quero ser um mais igual do que um desigual. Então eu corro atrás disso e esqueço que as pessoas que estão numa situação de desigualdade precisam de ajuda para sair dessa desigualdade e ter as mesmas oportunidades que você um dia teve. Então a gente precisa discutir exatamente isso, o que esses filósofos nos passaram. A gente vai ver Aristóteles também, que ele diz que... Perdi o fio da meada. Esqueceu. Aqui. Não, perdi o fio da meada. Que também tem algumas informações importantes com relação à desigualdade. Aristóteles também trata deste assunto muito bem. Daqui a pouco eu vou ler um trecho de Aristóteles para a gente também discutir. E tem outros filósofos que também deram a sua contribuição com relação à desigualdade. A ideia de hoje é nós discutirmos entre nós o que nós, como pessoa física, ou como grupo de pessoas físicas, aqui neste momento, nesta vida aqui, o que a gente pode fazer
para diminuir a desigualdade, para a gente trazer a desigualdade um pouquinho mais acima da onde ela está. O que a gente pode fazer? Sabendo da onde ela advém. Então, é isto que a gente precisa trabalhar. Até porque somos pessoas diferentes, né? Então, como somos indivíduos diferentes, é normal que haja realmente muitas diferenças, né? Cada um tem a sua aptidão, cada um tem facilidade para isso, outro tem facilidade para aquilo. Um consegue ter mais facilidade para ganhar os recursos, outros ganham, mas não conseguem segurar esse recurso que ganhou, né? Então tem uma série de diferenças entre um e outro, né? Então é importante, né, que a gente trabalhe muito essa questão, como o Custódio colocou, da equidade, né, que é bastante importante. Adelaide. Então, né, vendo o que o Custódio falou, eu achei interessante essa parte da questão do orgulho. Né, aliás, orgulho não, do egoísmo. Né? Que vem do orgulho, evidentemente. Né? Parente. E aí essa questão do egoísmo, por exemplo, é algo que marcha muito dentro do nosso coração. Porque a gente olha, por exemplo, para a sociedade, eu penso em mim. O que eu preciso? De que forma que eu preciso levar essa questão? Como que eu olho pro que eu estou passando agora e vejo que a minha necessidade está em primeiro lugar e não a do outro? Então eu coloco todas as minhas vontades acima da vontade do outro, quero que ela prevaleça, que ela seja mais, que eu precise mais. E às vezes, quando eu saio dessa condição e eu começo a olhar que no meu entorno há uma necessidade, eu consigo chegar nessa questão de equiparar os sentimentos e olhar e falar, nossa, poxa vida, eu acho que eu consigo fazer algo por aquele que está precisando nesse momento, porque talvez a forma dele levar a vida dele não seja assim tão difícil se eu estiver fazendo a minha parte, se eu perceber que eu posso ajudá-lo. Um exemplo, a pessoa tem dificuldade de estudo, de ensino, né? Ela quer aprender, mas não tem oportunidade, não tem como, às vezes ela vai na escola, mas ela precisa que alguém dê uma atenção particular para ela. Eu tenho um tempo de 1 hora. Eu consigo fazer isso? Consigo trazer isso para ela. Mas por que eu não consigo pensar nisso? Porque aquela 1 hora eu vou gastar comigo, pensando numa coisa egoísta. Porque eu acho que é mais fácil eu gastar indo no shopping do que eu parar essa hora e dar essa oportunidade para essa criança. E aí ficam 2 pessoas insatisfeitas tecnicamente, porque eu não faço a minha parte e ela deixa de ter o ganho dela. Vejo nesse sentido. Né? Pedro? Bom, estava vindo aqui na minha cabeça muita palavra também da vontade das pessoas, né? Essa vontade da gente fazer essa desigualdade se tornar cada vez melhor. Porque muitas vezes a gente não observa isso nem em nós e nem em muitas pessoas. Então, somos diferentes, temos caminhos diferentes, né? Vidas diferentes, e fica muito difícil se a gente não tiver uma vontade muito grande para fazer essas transformações. A gente estava aqui comentando, né, nos bastidores algumas histórias, e eu estava lembrando também daquele fator. Se a gente pegar quando a gente era criança, né, a maioria de nós aqui tem as famílias, se você não é pai, pelo menos você é filho. E a gente muitas vezes vê como é que os nossos filhos reagem, né? Eu tenho 3 filhos e cada um é diferente do outro. Cada um teve sua busca de uma forma diferente. E a gente procura passar para eles os valores, passar para ele essa coisa de que eu preciso repartir, eu preciso trabalhar esses sentimentos que a gente vem para cá, não tem jeito. O mundo material, ele nos prende muito, né? Então, eu tenho um dos meus filhos que trabalha, por exemplo, com foto e vídeo, né? Então, ele faz um trabalho todos os anos que ele dá oportunidade para alguns artistas que não têm essa oportunidade, que ele vê talento e que não tem essa oportunidade. Então, isso acaba promovendo uma igualdade desse artista com outros que têm essa oportunidade. Porque a gente sabe, né, tem diversos atores, artistas por aí, que têm muito mais talento do que quem já está no ar, né, quem já está nas mídias hoje. O que ele não teve foi oportunidade, foi a condição de chegar até lá.
Carlos, a conversa do Pedro me fez lembrar o que Aristóteles disse, que é polêmico, mas a explicação é clara, inclusive para os pais, né? Ele disse, nós devemos tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. É isso que os pais fazem quando eles tratam os filhos. Eles sabem quem são aqueles que precisam de mais atenção, aqueles que precisam de mais apoio, e eles sabem aqueles que já vão andando um pouco mais sozinhos, né? Essa é uma forma de tratar os desiguais de forma desigual e os iguais de forma igual. No meio social onde nós vivemos também é da mesma forma. A gente não deve tratar aqueles que precisam de ajuda, que nós tratamos de desiguais, dando aquilo que eu acredito que ele precise. Não é isto. Eu preciso fazer com que ele me diga o que ele precisa. Então, é tratá-lo como ele precisa ser tratado. Não é eu dar para ele aquilo que eu gostaria, né? É aquilo que ele precisa. Que ele precisa. Então, esse conceito que você está pegando uma carona no que você está falando é o conceito de equidade, né? Eu não sei se a pronúncia é equidade ou equidade. Equidade mesmo, né? Então, que é eu tratar as pessoas de forma... Até existe uma ilustração icônica disso aí que fala, que bota um muro e bota algumas pessoas, cada um de uma altura, e aí bota lá um banquinho, uma escadinha, para que aquele que é menor possa também enxergar a vista, né? E aquele que é mais alto, ele não precisa disso, né? Então, muitas vezes, eu tratar as pessoas e dar a elas aquilo que elas precisam para que atinjam essa igualdade. Então, uns vão precisar mais, os outros vão precisar menos. A gente estava colocando um exemplo aqui da emergência de um hospital, né? Então, pela justiça, quem chegou primeiro é atendido. Mas, se eu estou lá com um problema que não é tão grave e chega alguém com uma emergência, ele vai passar na minha frente. Por quê? Porque se ele mandar ele esperar, ele vai morrer, né? Então, muitas vezes a gente entende isso. O Pedro colocou uma questão que eu queria que a gente também falasse um pouquinho dela. O que eu estou ensinando... Você falou do seu filho, do Jean, mas o que eu estou ensinando para o meu filho? Porque muitas vezes também eu falo para ele, olha, isso aqui é tua borracha, você não presta para ninguém, isso aqui é teu lanche, você não deu um pedaço para ninguém, isso aqui é seu. Então, muitas vezes eu passo para o meu filho muita ideia com relação a ele ser, como é que eu posso dizer... egoísta, né? E não passo para ele essa ideia de que ele tem que dividir, ele tem que compartilhar, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Isso a gente chama de moralidade, né? Moralidade que as escolas, vamos fazer um breve resumo aqui das escolas. As escolas de hoje, elas ensinam muito bem matemática, português, geografia, química e física, muito bem. Muito bem. E a criança sai de lá educada nessas matérias, mas ela não tem aula de moralidade. Então as crianças saem muito bem crescidas, sábias na matéria em que ela passou, mas muitas vezes falta moralidade. E a moralidade está ligada exatamente à condição de vida em que ela vive no meio social. Se ela não tem uma moralidade forte, aprendida em casa e na escola, ela vai destoar daquilo que a sociedade precisa. Então, começa com orgulho, começa com egoísmo, começa com pequenos furtos que parece normal, né? Parece comum eu tirar a caneta de alguém, tirar o lápis de alguém, ou subtrair é uma palavra muito boa, subtrair a borracha de alguém, né? Aula de matemática. Então, parece normal. E essa normalidade parece que vai junto com a pessoa, se alguém não der um breque. Então, nós temos um processo de educação, hoje a gente tem que falar de Brasil, evidentemente, e os outros países eu não conheço, no termo educação, que tem uma falha danada com relação a isso. Então, a criança sai descabida total do que é moral, que é egoísmo, que é orgulho, que é respeito às pessoas, respeito às coisas dos outros, né? E a gente vai lembrar, assim, uma historinha rápida, né?
que acontece quando um caminhão qualquer de um produto qualquer, por exemplo, vamos falar um produto que chama atenção, carne, né? Derruba, o caminhão tomba na estrada e aquela carne cai na estrada. As pessoas que moram no entorno, o que elas fazem? Invadem a rua, roubam, né? Ou subtraem, a palavra subtrair é melhor que roubar. Elas subtraem aquela carne que caiu no chão e levam para casa, como se fosse dela. E aí a pergunta é assim: o fato do caminhão ter tombado e a carne caído no chão, ela perdeu propriedade? Ela não perdeu propriedade. Ela só caiu no chão. Ela tem um dono. Ou é o dono do frigorífico, né? O que é o dono da carne, ou em algum momento o seguro é dono da carne. Então, em nenhum momento, aquela carne pertence a quem pegar, pelo fato de estar no chão. Isto é moral, isto é moralidade baixa. Você vai explicar para uma pessoa e ela acha que aquilo é normal, porque todo mundo faz. Teve um caso que eu fui perguntar para a pessoa: por que você pega? É porque todo mundo faz. Mas você acha que todo mundo faz e está certo? Olha, não sei, mas todo mundo faz, eu também faço. Então, é o senso comum, né, que a gente já discutiu aqui em outro programa, onde essa falsidade de o que é certo, o que é errado, que a gente busca isso dentro da moralidade. Tá faltando. Então aí a gente começa a buscar também essas desigualdades dentro da própria moralidade. Onde está a moralidade na desigualdade? Então, também faz parte da nossa brincadeira aqui de trabalhar esse assunto. A Elisângela está dizendo aqui que na visão espírita entende-se que as desigualdades provêm do próprio homem, pois para Deus somos todos iguais. A desigualdade é a consequência natural do que fizemos, fazemos e faremos, né? Então, muitas vezes a gente fica imaginando, poxa, mas isso deve ser uma coisa de Deus, né? Deus que colocou o mundo assim tão desigual. E quando a gente está falando, e na verdade não é bem isso, né? Somos nós mesmos, seres humanos, que criamos isso. Se você pega na história da humanidade, quantas vezes um povo escravizou o outro, né? O vencedor escravizou o vencido, um subjugou o outro. Se você pega, por exemplo, na sociedade atual, às vezes o fato de eu achar que tem uma condição melhor que outra pessoa já faz com que eu olhe para aquela pessoa, muitas vezes de uma forma diferente, com certo menosprezo. Né? Então, isso está muito intrínseco aqui dentro da gente. Né? Então, como é que a gente pode tentar resolver? Você consegue dar algum... Você, Adelaide, essas coisas que eu estou citando, né, com relação à condição social, você consegue ver e citar alguma coisa com relação a isso? Tem uma fala do Leon Denis que eu acho muito interessante sobre isso, porque ele fala assim... dessa questão de eu olhar... Né, do Leon Denis não, que eu estou com o Leon Denis na cabeça, desculpa, gente. Mas do Rousseau, ele chega a falar essa questão do homem primitivo, né, que ele fala assim, olha, se eu olho para mim, se eu olho a minha essência dentro de mim, e eu percebo que existe uma coisa natural dentro de mim, e eu trago isso para fora, eu consigo olhar isso de forma diferente. Porque, suponhamos, na questão dos selvagens, como ele coloca, eles viviam em unidade, porque eles sabiam que eu, fazendo a minha parte, ajudo um todo. Né? Então, eu faço a minha parte, eu faço o melhor que eu posso para ajudar um todo. E quando a gente está em sociedade, a gente faz diferente. Eu olho para fora para tentar trazer de fora aquilo que eu não consigo trazer para dentro. Então, às vezes, eu olho para fora e falo assim, nossa, isso aqui não está me ajudando, isso aqui não está me auxiliando. E aí, de repente, eu começo a ficar com uma frustração porque eu não estou olhando aqui para dentro. Então, às vezes, essa questão é isso. Pode ser que o outro tenha uma condição melhor do que a minha, mas não quer dizer que eu tenho que ficar frustrada com aquela condição. O que será que eu preciso aprender com isso? Qual que é o sentimento que eu tenho que trazer? Por que será que é importante? Por que será que nesse momento eu estou passando por isso? É uma provação? Beleza, então o que eu preciso aprender? Se eu olho com caracteres de aprendizado, eu começo a tirar esses sentimentos que me machucam. Eu começo a transformar ele em lições. Para eu olhar e falar, nossa, eu consigo fazer uma caminhada diferente a partir disso. E nem sempre há necessidade de você ter o conhecimento da doutrina para você chegar a isso. Porque é olhar para dentro de si. Sócrates falava muito isso. Santo Agostinho falava muito isso. Olhe para dentro de si, volte, feche no seu quarto, fique ali em 4 paredes e veja quem é você em 4 paredes. Como que você se comporta ali dentro do seu quarto? Como você se comporta dentro da sua casa? Para você saber como que você vai ser lá fora. Né? Então, quando você vê essas coisas, eu acho assim, interessante trazer essa visão de dentro para fora. Quem sou eu no mundo?
E aí, como que o mundo vai se comportar com esse novo eu conhecendo aqui dentro? Porque enquanto eu estou olhando o externo, eu não consigo enxergar internamente. Eu não trago para mim, né, a responsabilidade de que eu posso melhorar. Talvez a condição que eu me encontre hoje é para eu poder entender que eu tenho uma participação no coletivo. Eu posso ter essa condição, às vezes, de vida, mas por quê? Será que eu tenho algo a acrescentar? Eu não vejo algo a acrescentar. Eu olho a questão do que me falta. E aí, olhando o que me falta, eu não acrescento, não tiro. Quer dizer, eu não acrescento e também eu não obtenho para mim de crescimento, né? Essa pergunta do chat veio em encontro à pergunta do Livro dos Espíritos, né? A 806, se essa desigualdade social é algo da natureza humana, né? E é uma lei da natureza, aliás, né? Que ele vai responder, a espiritualidade vai responder que não, que é obra do homem, que não é obra de Deus. E enquanto a Adelaide estava falando, né, tudo, eu estava lembrando de um colega na Ericsson, que ele chegava cedo, né? E deixava o carro, parava o carro dele relativamente longe, né, no estacionamento da entrada da fábrica. E uma vez a gente, né, até tirando onda com ele, pô, por que você para tão longe? Ele falou, sabe o que é? Eu tenho o hábito de acordar muito cedo, naturalmente. Então eu deixo as vagas mais próximas da portaria para o pessoal que chega atrasado, ou para o pessoal que tem dificuldade de dormir, ou para o pessoal que... Enfim, né, Adelaide, isso que você está falando. Olha como é que o cara está pensando já, né, essa pessoa está pensando no outro. Não importa se o cara está chegando atrasado ou próximo da hora, não importa o problema, se ele é impontual, ou se ele não dormiu, ou se ele, né, nasceu criança, tá lá, não importa. Ele já tem essa consciência, que eu acho isso bastante legal, né, nessa evolução de não ser egoísta nesse ponto. Né? Pois é, esse pensamento para o todo, né, que talvez faça a diferença, né? Então, poxa, eu estou pensando só em mim, né? Ou eu tenho essa visão do todo. Maria Lira chegou, falou que chegou atrasada, mas chegou, né, Maria Lira? Obrigado, viu, pelo prestígio que você sempre dá para a gente aqui. A Elisângela, ela está perguntando como que podemos combater a desigualdade na prática. Eu jogo a pergunta para vocês, não tem nada com isso, né? Então, tem várias maneiras de nós tratarmos isto de forma individual. Por mais que a gente acredite que eu vou tratar esse assunto e eu vou, digamos assim, fazer um trabalho muito pequeno, que eu vou tirar da desigualdade 2 ou 3 ou 4 pessoas ao longo de um tempo, mas são 3 ou 4, 5 pessoas ao longo de um tempo que não vão estar na desigualdade. Então, se cada um de nós nos propormos a fazer alguma coisa, fazer uma doação, e não estou falando doação financeira só, né? Pode também, mas é mais do que isso, é uma doação do tempo, doação daquilo que você tem como características de virtude, a sua virtude. Transforme a sua virtude, aquilo que você tem de melhor em você, como doação. Faça isso. Para as crianças, principalmente, que estão lá no seu desenvolvimento. Nos adultos, os adultos são importantes, porque eles também são espelhos das crianças, né? Se você educar os pais, as crianças serão educadas. Se você não educar os pais, as crianças tratam a educação como espelho os pais. Então, mas o interessante é você fazer os dois, né? O quanto possível. E cada um dar um pouquinho de si nesta batalha. Não deixar a cargo só do meio social. Outra maneira é você participar de grupos sociais. Tem muitos grupos sociais por aí que ajudam as pessoas a tirar pessoas da desigualdade e dar oportunidade a elas de forma a que ela possa ser autônoma, ser dona do seu nariz, né? Não tratá-las como escravo. Eu venho aqui que eu vou te dar almoço, jantar, café da manhã, pouso durante 3 anos. Isso você não ajuda a pessoa.
Você tira ela da rua, mas ela continua sendo escrava de você. O dia que você decidir que não vai fazer mais isso, ela não sabe o que fazer com isso. Então, na realidade, o que a gente precisa é dar oportunidade para, né, criar oportunidades para desenvolver novas profissões ou profissão já conhecida, para que aquela pessoa possa se capacitar e desenvolver financeiramente a sua própria vida. Coisas fáceis, coisas simples. Falta oportunidade, só oportunidade. Então, na prática, eu preciso criar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem. Cada um a seu modo. Eu gosto de trabalhar em grupo, em alguns grupos. Até dentro da nossa doutrina tem vários grupos que fazem isso. No sentido de dar oportunidade a pessoas que precisam. E aí é assim, né? A oportunidade que você passa para ele, voltando ao que Aristóteles falou, tratar os desiguais de formas, desigualmente os desiguais. É passar para eles aquilo que eles precisam e não aquilo que você imagina que eles precisam. É bem diferente. Eu gosto de ser técnico eletrônico, então vou ensinar eletrônica para as pessoas. Precisa ver se elas querem fazer isso, se essa é a aptidão daquelas pessoas. Então, esse tratamento de tratar... meu filho gostaria de ser pedreiro. Legal, então vai fazer um curso de pedreiro com ele. Acha um empreiteiro, traga ele aqui e ele vai dar curso de pedreiro pro rapaz. É isso, por mais que você acredite que pedreiro não é a melhor profissão, não é a sua crença que vale, é o que ele precisa para sobreviver. Até porque se não tiver pedreiro... Não se constrói casa. Todas as profissões são muito importantes, né? Importantes e ela tem o seu lado social, né? Sim, tem, sim. Não importa. Todos nós precisamos disso. O grande problema, né, que a gente estava citando antes aqui, eu já vou passar para vocês, é que hoje o que a gente vê no Brasil é que aquele que tem uma profissão que se julga um pouco mais nobre, ele muitas vezes tem uma disparidade muito grande em termos de recursos daquele que tem uma profissão menos nobre, vamos dizer assim, né? Então, talvez isso é que gere o problema, né? Então, por isso que a gente às vezes fica, porque aí todo mundo acaba querendo ser, né, aquele que tem uma profissão mais nobre, e olhando de uma maneira com certo desprezo para aquele que não é dessa forma, né? Então é importante que a gente também, acrescentando tudo isso que você falou, Custódio, a questão da humanização, né? Claro. Tem uma passagem do Evangelho que vai dizer, pedir e recebereis, bater e abrir-se-vos-á. Porque muitas vezes, agora eu me colocando na situação daquele que precisa, tá? Porque a gente sempre que fala nisso aí, a gente se coloca na situação daquele que dá. Né? Mas eu também preciso muitas vezes, porque eu também tenho as minhas carências. Então, muitas vezes, se eu utilizar, né, um pouquinho da minha humildade, eu também posso mudar esse meu patamar. Eu estou falando Carlos, eu não estou dizendo que aquele que não tem não seja humilde. Tá? Mas, assim, muitas vezes a gente passa por uma situação de dificuldade porque também não quer dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Então, é uma sociedade mais igualitária, né? Então, é isso que a gente busca, né? Para que possa ter uma situação mais igual, né, Adelaide? Sim, lembrando, ouvindo o Custódio agora, eu lembrei de um livro que eu estava lendo, Aprender a Viver, de Luc Ferry, que ele fala sobre o pensamento alargado. O que seria o pensamento alargado? Eu sair de mim, eu entro naquela situação sem as minhas... como é que fala? Sem as minhas conjecturas, sem as minhas ideias. Vou vivenciar aquilo daquela forma para eu entender. Mas para eu entender, eu não posso ir com as minhas verdades. Eu tenho que entender a verdade daquele outro. Então, às vezes, para eu entender a necessidade daquele meio social, não que eu precise me mergulhar naquele lugar, mas eu preciso entender como que aquilo funciona para eu ver a real necessidade de falar, olha, nisso eu consigo ajudar. Mas aí isso vai me trazer o quê? Vai me tornar mais enriquecido, porque vai me trazer mais conhecimento de uma coisa que talvez eu não tivesse. Igual você falou a respeito das questões das profissões. Às vezes eu fico tão fechado na minha profissão que eu esqueço que tem uma outra que eu posso aprender. Né? Que eu posso, às vezes, trazer um conhecimento mais elaborado de uma forma diferente. E eu não preciso ficar vinculado, às vezes, à minha profissão, ao estudo que eu tenho. Por exemplo, eu trabalhei com RH por muito tempo. E aí, dentro dessa questão, eu vou fazer só o que eu conheço de recursos humanos, ou eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, buscar algo novo
para eu trazer esse, até para saber quem eu sou nesse meio. Né? Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de sair da condição que eu me encontro e vivenciar o que o outro está, eu consigo enxergar melhor. Mas isso parte do princípio de que eu sei quem eu sou. Né? E é muito importante essa questão de saber quem eu sou perante a sociedade. Qual que é o meu papel? O que eu preciso de fazer? Será que eu preciso ficar sentada esperando chegar a oportunidade de ajudar? Ou eu posso aproveitar o tempo que eu estou sentada e falar, nossa, eu posso fazer isso aqui. Então deixa eu ver se eu tenho algum lugar. Me colocar, às vezes, em zona de desconforto. Porque às vezes a gente tem a tendência de esperar com que a situação venha até a gente para a gente ajudar, mas eu não vou a caminho dela. Então quando eu saio dessa região de confortabilidade e vou para essa zona de conforto, e eu saio dessa questão de levar as minhas verdades e enxergar a verdade que se encontra lá, eu volto mais enriquecido, aquilo se torna mais fácil. Parece que o coração ele se torna mais aconchegado e fala, nossa, que legal, agora eu quero fazer de novo. Quero fazer mais, porque isso está me animando e por aí vai indo. O pessoal estava reclamando aqui que a gente estava com o som meio baixo. Eu dei uma aumentada aqui, vamos ver se agora melhora, tá bom? O Ricardo Melo, ele está dizendo, vamos lá, deixa eu achar o Ricardo Melo. A desigualdade é um fato da vida, que muitos se revoltam e consideram esse mundo injusto. O que podemos esclarecer? Ou seja, será que o mundo, devido a essas desigualdades, a gente poderia dizer que o nosso mundo, então, ele é injusto? É isso? O mundo é o que é, né? Nós tratamos de ser justos ou não naquilo que nós somos. Se eu, de alguma forma, não tive oportunidade, ou tive oportunidade e não aproveitei, eu posso taxar o mundo ou a vida de injusta. E aí é o meu pensamento, né? É o meu pensamento com relação à minha pessoa e o meu estado. Mas, de um modo geral, se você perguntar para pessoas que estão utilizaram-se da oportunidade, cresceram dentro da oportunidade que lhe deram, ou que ele foi buscar, nem sempre a oportunidade passa na tua frente. De vez em quando você tem que correr atrás da oportunidade, buscar a oportunidade para você. E quando você cresce nesta oportunidade em que você criou ou que passou pela frente e você agarrou, o mundo é justo. Quando você não faz isto, o mundo é injusto. De um modo geral, nós somos, um grupo de pessoas, elas são tratadas, elas se tratam de forma a ser dependente, jogar a responsabilidade da sua individualidade, da sua vida, a outros. E ela acredita que o outro vai resolver a vida dela. E aí, quando o outro não resolve a vida dela, aquele problema, ou a própria vida em si, o que ela acredita? Que o mundo é injusto, porque não foi resolvido a contento. Não porque ela não resolveu, porque alguém não resolveu para ela. Então, é a história do comodismo, né? Se alguém vai me dando almoço, jantar, café da manhã, cama, lençol limpinho todos os dias, tranquilo, o mundo é justo. O dia que tirarem isso, falar assim, cara, agora você tem que trabalhar para pagar o teu almoço, o teu jantar, você tem que comprar a tua cama e colocar lá o teu lençol, o mundo começa a ficar injusto. Né? Então, o que é mundo justo, o que é mundo não justo, né? O mundo injusto. Eu acho que esse mundo é um mundo de cada um, é um mundo individual. Até porque nós temos as capacidades diferentes, né? Então, por isso também que dessas aparentes injustiças, né? Se todos nós tivéssemos também as mesmas aptidões, o mundo seria uma maravilha, né? Então, como nós temos essas diferenças, e isso eu acho que é bacana porque faz com que a gente também exercite um pouco essa questão da empatia, né? Então, poxa, por que eu não... Quando eu tenho mais, por que eu não olho um pouco para aquele que tem menos? Né? Muitas vezes o nosso egoísmo, né? Então, a professora Lucilena, ela sempre diz, olha, toda vez que você vê algum problema, principalmente nesse aspecto de desigualdade, outra coisa, pode saber que tem egoísmo, né? Por trás de tudo isso, tem orgulho por trás de tudo isso, porque eu quero para mim, né? Muitas vezes eu estou querendo pegar aqui o bolo inteiro,
e aquele bolo vai estragar na minha geladeira. Né? Mas muitas vezes eu quero pegar tudo para mim e estou esquecendo os outros. Podemos lembrar disso, o Carlos me lembrou agora aqui, veio na cachola agora aqui a lembrança da parábola dos talentos, né? Que é exatamente isto. Eu tenho que usar os meus talentos aqui. Se eu guardá-los, enterrar os meus talentos, não vou repetir a parábola que todos aqui sabem certamente, se eu enterrar os meus talentos, não serviu para nada eu tê-los se eu não utilizei. Se eu usá-los mal, também não adianta. Se esse talento está comigo, eu tenho que utilizar ele na contento, o máximo possível. Eu tenho que dar de mim o máximo dentro do meu talento. E a gente não utiliza isso, né? De um modo geral, eu pego o meu talento e faço dele uma forma de ganhar dinheiro quando posso, né? O máximo possível, e vou acumulando bens a partir do meu talento. E eu não utilizo esse talento para auxiliar pessoas. Ao fazer isso, se cada um de nós, que temos cada um o seu talento, auxiliasse o outro no talento que ele tem, essa desigualdade diminuiria bem. Desigualdade vai existir sempre, né? Efetivamente, a gente nunca vai ser todo mundo igual, porque somos diferentes, né? Por sermos seres humanos diferenciados um do outro, a igualdade significa estar com a individualidade no mesmo patamar. Isso não vai acontecer. Mas a gente pode diminuir essa distância entre o desigual e o igual, né? Desta forma. Mas isso não acontece porque orgulho, egoísmo e outras coisinhas mais que a gente já conhece dentro do meio social onde vivemos. O Forcato, ele está dizendo aqui, eu já vou passar para o Pedro, eu só queria pegar uma carona aqui, porque ele fala que são pessoas como estas, Pedro, que deixam as melhores vagas para os atrasados, que vão fazer parte daqueles que herdarão a terra, né, fazendo parte dos habitantes da terra do terceiro milênio. Tá? Então ele só vem corroborando com aquilo que você, né, colocou aí, né, para a gente. Que a turma ainda falava assim, não, ele faz isso porque daí ele deixa o carro perto da saída para ir embora mais cedo. Mas voltando aqui no poema que eu falei no início, né, que ele perguntaria a Deus como é que ele é feito, que não dorme, não come, ainda se vive satisfeito, por que ele não criou a gente do mesmo jeito? O Custódio já respondeu, né, que é a parábola dos talentos. Eu dou ali a mesma coisa para pessoas diferentes, e cada uma me dá um retorno. É que nem aquela família, né? Que chega o tio lá no Natal e pega tio generoso, dá 50 para cada criança. Ele tem 10 crianças na família. Você vai ver que vai ter aquela criança que vai gastar esse dinheiro instantaneamente, talvez não termine a noite de Natal com ele no bolso. Vai ter aquela que não tem nem noção do que é aquilo, joga ali no canto, né? E vai ter aquela que vai chegar para o tio daqui 3 meses e falar assim, tio, aquele dinheiro que o senhor me deu, eu juntei com mais um pouquinho e acabei comprando aquela bola, aquela boneca, aquela roupa, aquele tênis, né? Então a gente vai vendo que realmente por que Deus não fez tudo igual, né? Não deu a mesma quantia para cada um quando nasceu? Porque vai influir tudo isso. Vai ter essa... E só voltando aqui também, né, aqui na Adelaide, a empatia, que é uma coisa que a gente usa muito, mas eu costumo dizer, a empatia a gente precisa exercitar e precisa realmente pensar como o outro. Porque muitas vezes a gente se coloca no lugar do outro, mas com a minha história, com o meu pensamento, então aí não funciona. Mais ou menos assim, mas por que você está pedindo? Eu trabalhei para ter, né? Eu corro para ter, por que você não tenta? Por que você não faz como eu? Né, Pedro? E muitas vezes eu não tenho a condição que você teve, talvez seja isso que você tenha se referido, né, Adelaide? Porque eu não nasci na tua família, porque eu não penso como você, porque eu não tive a mesma oportunidade que você. Né? Exatamente. Então, é uma coisa assim, interessante, porque quando a gente... existem os estágios da empatia, né, até você chegar à compassividade. Então, quando você começa a fazer esse movimento, sair de mim até eu começar a ter o olhar compassivo, e eu me direciono totalmente para o outro, aonde eu vejo que o outro é importante,
o meu movimento é maior. O Pedro falou uma coisa que me trouxe um pensamento muito interessante, que os meus sobrinhos, aconteceu isso. Um deles pegou o dinheiro que ele ganhou e comprou galinha para fazer uma granja para poder ter mais dinheiro para ele poder comprar as coisas dele. Hoje tem uma granjinha lá na casa dele. Então ele faz o próprio dinheiro. Outra pessoa já gastou, né? Assim, com aquilo que queria, que era jogo, que ele acha que também que é investimento. Né? Então, assim, dentro disso eu falei, gente, olha que interessante. Se fosse eu com essa idade de 9 anos, nunca pensaria nisso. Né? Porque eu estaria mais preocupada em querer comprar, às vezes, um brinquedo, alguma coisa que iria satisfazer o meu momento ali. Eu não estava pensando no futuro. Aí você vê uma criança de 11 anos pensando, cara, eu vou conseguir fazer isso, para isso. E não é questão de que foi ensinado isso, é porque ele observou ali e falou assim, nossa, eu vou trazer isso para mim. Então, a gente olha, às vezes, e precisa desse movimento de sair de si e falar, cara, eu posso muito mais. Mas para eu fazer muito mais, eu preciso sair, dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é tão difícil, mas depois do primeiro passo você não consegue parar mais. Né? Que aí vai. Talvez seja por isso que a vida de vez em quando dá alguns tropeços. Né? A gente faz com que a gente dê alguns tropeços, exatamente para que a gente tenha uma reflexão a respeito. Então, de vez em quando aparecem umas doencinhas, você cai e quebra alguma coisa, passa no hospital lá um mês, 2 meses, ou então você gasta um dinheiro que não tinha ou tem para cuidar de alguma coisa que estava inesperado, bate o carro, perde. Quer dizer, alguns tropeços na vida que servem para a gente fazer o que eu chamo de autorreflexão. É tudo aprendizado, absolutamente tudo. E esse aprendizado tem que acontecer, porque se não acontecer nesses primeiros tropeços, eu costumo dizer que os tropeços continuam. E eles podem aumentar. O tropeço não é castigo, o tropeço é lição. Ou você aprende, ou a lição continua. É igual a tarefa que a professora faz. Ela te dá a tarefa. Se não aprendeu, ela aumenta a tarefa para que você aprenda com aquilo que ela te passou. E a gente sabe que na vida acontece exatamente assim. Os tropeços, as coisas que acontecem, as bobagemzinhas da nossa vida, que são meramente lições que têm que ser aprendidas. E aí, novamente, eu vou maldizer a Deus, porque como é que acontece isso comigo? Eu sou um cara bom, eu levo todo mês uma cesta básica lá para a casa espírita, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu estou aqui atordoado, me ajuda. Quer dizer, eu culpo alguém, eu terceirizo o problema. E aí não resolve. Você não aprendeu e terceirizou a sua cota de lição. Não funciona. A ideia não é fazer aboações para recompensa, né? Então, eu posso ajudar a velhinha a atravessar a rua e morrer atropelado na volta. Pode. Né? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, é essa sensação, né, de que, poxa, o mundo vai melhorar, né? A vida de todos melhora. Eu só queria aqui fazer uma colocação da Maria Lira, né, que ela fala, professor Custódio, esse ano estou participando de 2 grupos de ajuda, um fazendo visitas em asilos e o outro eu trabalho numa fábrica que faz roupas para doações. É isso aí, Maria, né? Todos podemos fazer alguma coisa, né? Então isso que eu chamo de fazer parte de um grupo, onde o seu talento junta com os talentos dos outros e propicia um cuidado maior naqueles que nós chamamos de desiguais. Parabéns, Maria. É isso mesmo. E que você seja um exemplo para os outros. E é interessante, né, esse exemplo da Maria Lira, porque quanto mais a gente faz, mais a gente encontra espaços para fazer um pouco mais. Né? É aquela história do que quem menos faz continua ali naquela inércia, e quem sai desse lugar começa a fazer as coisas, porque você vai tendo contato com esses semelhantes, né? E vai dando um up aí na situação. Agora a gente tem também a questão aqui, eu acho que nesse tema, né, da riqueza e da pobreza, né? Que a gente tem essa desigualdade social que é muito grande, né? Como é que eu faço, né? Como é que eu faço? O que eu tenho que testar? O que eu tenho que praticar para entender essas duas provas, né?
Será que, como na pobreza, né, eu vou precisar fazer mais, eu vou precisar exercitar um pouco mais os meus defeitos ou virtudes, né, tipo paciência, né, principalmente em fila, né, E agora, no outro oposto, né, será que a riqueza também é uma prova para mim? Antes da gente chegar nisso aí, Pedro, eu só queria aqui dar um alô para o Júlio César, eu acho que é Franca, né? Tá Franca aqui, não sei se é Franca ou França, mas mandando um abraço para o Júlio César, agradecendo também pela audiência. E a Marinesa Biazeto, lá de Guarulhos, né, que está aqui com a gente também, e ela está dizendo, entendo que além das diferenças de aptidões e tendências naturais, a desigualdade é fruto de uma educação ainda de competição, quando deveria ser de cooperação. É isso aí, Marineusa. A Marineusa já fez uma aula para a gente também no curso de Filosofia Espírita, numa turma que eu dirigi, da Colmeia, uma turma online, né? E agradecer para a Marineusa e pedir para ela também continuar sempre com a gente, aí que ela tem muito a contribuir. Exato, Marineusa. Muitas vezes, o que a gente observa é que esse mundo regenerador, que a gente espera que venha, né, e vai vir, talvez seja um mundo muito mais de cooperação, né, porque hoje a gente está muito no mundo de egoísmo, né, mas quando você vive um mundo de mais cooperação entre as pessoas, que é exatamente isso que a Maria Lira colocou, isso que o pessoal da mesa colocou, né, do rapaz que deixa o carro longe, né, então, e quantos exemplos que foram dados. Então, quando a gente coopera mais e pensa um pouquinho mais no outro, as coisas melhoram. Até porque, antes de chegar naquela questão sua, Pedro, a gente sempre imagina que a desigualdade não é problema meu. Né? Quando eu não penso dessa maneira que a Marineusa colocou. Porque eu falo assim, olha, eu tenho aqui na minha geladeira o suficiente. Se a escola pública não está boa, eu ponho meu filho na escola particular e acabou. Se o bairro está ruim, eu mudo para um condomínio fechado e não tem problema com violência. Então eu sempre acho que aquilo não é um problema meu. Né? E por isso que isso vai, né, continua se estendendo. Né? Então o dia que eu entendo que o problema é meu também, não é um problema só dos outros, aí talvez a gente comece a ver, né, essas coisas de uma forma um pouco diferente, né? Talvez seja essa visão, né, que esteja faltando. O Pedro colocou a questão da riqueza, né? Então a gente já está entrando aqui no final, nos últimos minutos aqui, mais uns minutinhos. Então, será que isso, né, pelo que você tinha falado, Pedro, a prova, né, da riqueza e da pobreza, né? Será que a gente já vivenciou essas situações em outras vidas? Né? E o que isso me traz? Né? O fato de eu ter essa dificuldade, será que isso pode, de alguma forma, me ensinar também? Adelaide? Sim, eu vejo que ela nos ensina bastante, porque você começa quando você tem esse conhecimento de que, assim, conhecimento não, quando você começa a observar que há um aprendizado nessa situação, você percebe o que faltou para que eu pudesse complementar. Se eu estou, por exemplo, numa condição onde me falta recursos para eu poder estar melhor, porque eu estou vendo a vida do outro e vejo que o jardim do vizinho é muito mais florido do que o meu, o que eu preciso fazer com o que eu tenho agora? Que aceitação que eu vou fazer com a condição que eu tenho agora? Não é questão do que eu vou mudar vendo o outro, mas é como eu vou mudar me vendo na situação que eu me encontro. Né? Porque muitas das vezes no Evangelho, ele chega a falar que ou você já foi rico na vida passada, ou você será na vida futura. Mas o que você vai aprender com o que você tem agora, na condição que você se encontra nesse momento. Porque se ficou um débito de uma vida passada lá atrás, eu não tenho que pensar o que eu deixei de fazer e ficar amargurando aquilo. Nossa, entendi, eu fui rico na vida passada, agora eu sou obrigado a ser pobre. Não, não é isso. Eu espero não ter sido rico ainda. Né? Eu espero que na próxima. Não dessa vida também, não. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Mas é essa questão, é olhar e falar assim, nossa, o que eu posso aprender agora com isso? Porque às vezes a dificuldade traz muitas oportunidades. E aí eu não estou olhando para as oportunidades que eu tenho, eu estou olhando para aquilo que me falta. O que me eu sempre vejo assim, que se está me faltando algo, é porque tem oportunidade de eu aprender. Como que eu posso modificar a minha vida? De que forma que eu posso olhar às vezes e falar,
como que eu saio da zona de conforto? Né? O que eu faço de diferente para eu conquistar? E se eu tenho, por exemplo, uma riqueza, o que eu estou fazendo com essa riqueza nesse momento? Eu estou utilizando isso para o meio social, conforme a gente está falando hoje da desigualdade social? Esses recursos que eu tenho, eu estou usando somente para mim? E para minha família está tudo bem, o resto cada um que se vire, porque Deus deu inteligência para todos e todos fazem? Ou será que eu tenho a oportunidade de fazer mais? Porque se há um progresso, Leon Denis fala muito isso no livro dele, o problema do ser, destino da dor. Se há um progresso dentro de mim, como que eu não vou fazer esse progresso? Como que eu vou deixar ele parar ali só porque eu acho que o outro é que tem que fazer e esperar do outra oportunidade? Então, se eu percebo que há uma sucessão de vivências dentro de mim, eu começo a perceber que eu tenho muito mais. E eu sempre vou buscar mais. Aquilo não é o fim. Não é porque eu cheguei na finitude da minha vida agora, que agora acabou. Não, agora eu angariei mais. Eu lembro de uma palestra, que eu não lembro quem que falou assim que a mulher com 90 anos estava aprendendo violino porque ela queria levar essa sensação para a próxima vida. Porque quando ela chegasse na próxima vida, já falava assim, nossa, já vou, aquela aptidão de comer. Mas ela começou com seus 90 anos. Né? Então, o que eu estou fazendo agora, com a idade que eu tenho, para eu poder levar isso para a minha essência? Né? Para aqui dentro de mim. Né? E por aí vai. Deixa eu perguntar aqui para dois indivíduos, que é claro que eles vão saber. Vou começar pelo Custódio. A gente está falando aqui que a riqueza e a pobreza elas podem me ensinar alguma coisa. Eu acho que você tem mais propriedade para falar o quê? Da riqueza, né, Custódio? O que a riqueza pode me ensinar? Então, são dois tipos de riqueza, né? Um é material, financeiro, e outro é moral. Da qual você está falando? Não, estou falando da financeira. Eu tenho as duas. Brincadeiras à parte, assim, nos dois casos, tanto a pessoa que tem uma dificuldade financeira e aquela que tem facilidades financeiras, de alguma forma, elas têm um talento que foi lhe dado. Né? Vamos lembrar outra vez da parábola dos talentos. E o que ela faz com esse talento, com a condição financeira melhor que ela tem com relação aos outros? É isto que ela tem que olhar. Né? Não é distribuir dinheiro, é fazer com que esse dinheiro faça melhor o meio social, para o meio social, para que haja uma melhor igualdade, levantar a desigualdade, tirar um pouquinho essa desigualdade do patamar onde ela está. Ela tem condição de fazer isso pela riqueza, pelo lado financeiro que ela tem. Como? Olha, ela pode montar uma empresa e dar trabalho às pessoas, gerar trabalho. Quando ela gera trabalho, fala, o cara é empresário, só quer ganhar dinheiro. Além de ganhar dinheiro, ele gera condição de vida para as pessoas, de sobrevivência. É claro que o lado egoísmo de algumas pessoas fica muito evidente. Mas se um empresário for um empresário comedido, no sentido de ter lucros, mas lucros medidos, né? Ele pode transferir o trabalho de uma forma muito mais equilibrada. E aí ele gera 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 empregos. Isto é tratar o meio social. Se ele pega esse dinheiro e começa a comprar mansão, começa a comprar grandes prédios e não faz nada com aquilo, isso não gera nenhum benefício para o meio social, ele não está usando bem o talento dele. Então, o rico tem essa condição. E o pobre também. Ele precisa de usar os talentos para sobrevivência, a princípio. E muitas vezes para ajudar as pessoas. Eu tenho um exemplo legal. Teve uma época que nós fizemos o trabalho de... Esqueci o nome. A gente montava um grupinho e ia na periferia de São José, nos bairros mais pobres e tal. Samaritanos, grupo de samaritanos. Não é bem samaritanos. O Custódio está meio esquecido hoje, Gustavo. Tô. Esse grupo pode ser samaritanos, mas lá a gente fazia o quê? Ia lá levar conforto, bater um papo com as pessoas, perguntar como é que está a vida, tal. Essa era a ideia. Não era levar dinheiro, nem levar nenhum tipo de objeto. E a gente, no fim da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente até, em alguns casos, pedia para ler o Evangelho e discutir um pouco com a pessoa, falando dos problemas dela, evidentemente, né? Se ela pudesse abrir com a gente. E no fim, a gente oferecia para ela uma cesta básica.
Se ela quisesse, olha, nós temos uma cesta básica que a gente pode oferecer a você. Não era incomum as pessoas falarem, não, para mim eu não preciso, eu já tenho o meu sustento tranquilo aqui e tal. Mas tem um vizinho ali embaixo que ele precisa. Então, se vocês puderem pegar essa cesta básica e entregar ali, eles precisam, muito mais do que eu. Então, e a gente olhava para a casa, para o lado da vida da pessoa, como é que ela estava vivendo, era muito simples, pessoa muito simples. E ela poderia muito bem pegar aquela cesta básica que ela não precisava naquele momento e guardar para o próximo mês ou fazer qualquer coisa com aquilo. Não, ela rejeitava, dizia não e entrega para outro. Isso é talento. Isso é usar o talento que ela tem para ajudar o outro, de uma forma muito simples. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza tem condição de você fazer o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, o que você precisa crescer em si, na sua moralidade, no seu crescimento espiritual, no seu fortalecimento espiritual. Rico ou pobre, você tem esses talentos. Então, use desta forma, da melhor forma possível. Não tem a desculpa de sou rico, sou pobre, eu não tenho oportunidade. Os dois têm. E tempo é uma questão de planejamento, de dedicação àquilo que você quer. Bom, para quem me conhece, né, nas minhas palestras, eu costumo levar minha vitrola, né, e costumo levar uma música. Para Adelaide conhece bem o meu trabalho, costumo levar uma música pertinente ao tema. E eu gosto de levar em disco, né? E depois de um tempo eu passei a homenagear Frederico Figner. Eu não sei se todo mundo conhece Frederico Figner. Foi um cara nascido na República Tcheca, que saiu de lá, né, na crise lá, com uma mão na frente e outra atrás, foi para os Estados Unidos e depois acabou desembarcando no Brasil. Frederico Figner foi o cara que trouxe, né, não só o disco, como o toca-disco, né, senão não dava para vender disco também. E esse cara, o que tem a ver, né, com tudo isso? Esse cara ficou encantado com o espiritismo durante um tempo. E ele, né, foi apresentado pela família Saião ao espiritismo, começou a fazer alguns trabalhos, isso já depois de estabelecido no Brasil, de ter trazido a Odeon para o Brasil, de ter criado uma grande fortuna, e esse cara começou a ajudar algumas entidades, né? Ele foi um dos grandes colaboradores da FEB. Até se fala muito que talvez os primeiros livros do Chico ali, Frederico Figner, foi um dos que ajudou a bancar. E ele depois, né? Depois quando aos 80 anos, quando ele falece, ele deixa uma fortuna generosa para o Chico Xavier. Quem assistiu o filme, quem conhece a história do Chico, quando o Chico abre aquele cheque e fala assim, né, que esse dinheiro quer comigo? Né? Não quero nada disso. Que era algo em torno, hoje eu estava fazendo as contas aqui em contos de réis, em torno de 12 milhões e meio, que era a doação que ele tinha deixado para o Chico. O Chico devolve essa doação 2 vezes, as filhas devolvem, até que o Chico acha a solução, que é deixar esse dinheiro com a FEB, para que a FEB distribuísse entre as obras de caridade dela. Essa história ela vai ser narrada, né, no livro Voltei, o irmão Jacó, né, que é o pseudônimo do Frederico Figner, e que é uma passagem bastante interessante, só para encerrar minha parte aqui, em que quando ele desencarna, né, e a espiritualidade vai buscar ele, então foram buscar ele e mais alguns, né? Então, quando ele desencarna, ele vê assim, né, no espírito dele, aquele brilho, né, ele fala, poxa, né, se sente bem ali vendo os espíritos afins. Aí eles falam, né, e aí, já vamos embora? Não, espera um pouquinho que a gente está esperando só mais uma pessoa. E era o desencarne de uma professorinha. E quando aquela professorinha chega, com aquela luz assim enorme, ele fica perguntando, gente, o que eu fiz? Eu estou me sentindo tão opaco agora, né? Então, assim, é um dos exemplos de uma pessoa que trabalhou muito em prol do espiritismo, e eu já estava quase esquecendo também, né? O Retiro dos Artistas também foi a doação de um terreno lá em Jacarepaguá, que o Frederico Figner deixou para montar essa obra, do qual ele também foi colaborador aí durante toda a sua vida. O Ricardo está dizendo para a gente aqui que somente a compreensão de que esse mundo aqui
que nesse mundo aqui, aquilo que somente a compreensão de que este mundo aqui colhemos situações plantadas em existências anteriores e que as diversas encarnações equalizam no tempo a questão das desigualdades. Em outras palavras, ele fala que o feio de hoje pode ser o bonito de amanhã. Deus te ouça, Ricardo. Né? Eu espero que isso seja verdade mesmo. Espero que eu lembre do seu feio. Dá uma boa noite também aqui para o Cláudio Ferreira, né? Nosso colega Cláudio Ferreira. E a gente O Cláudio ferrou, o Cláudio lembrou, fez a minha memória aí, chama-se Caravana da Evangelização. O grupo que a gente formava lá. Obrigado, Cláudio, pela lembrança. E a gente só lembrando aqui que na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz, ele fala assim: a desigualdade nas condições sociais é uma lei natural? E a resposta é: não, ela é uma obra do homem e não de Deus. E aí ele fala: ela desaparecerá um dia? E a resposta dos Espíritos fala assim: sim, juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Então, quando eu parar de ficar pensando só em mim e pensar um pouco mais no outro, né, talvez a gente tenha um mundo mais igualitário, uma sociedade mais justa. Até porque, quando a gente pega o Evangelho de Jesus e pega a própria doutrina espírita, é isso que ela está tentando me ensinar. Né? Então, assim, tinha uma pergunta no início que falava assim: mas como que eu posso colocar isso na prática? Puxa, vivendo aquilo, né, que dentro das nossas condições, aquilo que o Evangelho nos coloca, aquilo que a própria filosofia espírita nos coloca. Né? É uma situação de mais tranquilidade, uma situação de menos egoísmo, uma situação de mais preocupação com o outro, né? Eu vou pegar a câmera geral aqui, eu vou pedir pro Beto dar um tchauzinho, ó. O Beto, lá para cima, Beto, ó. Ele tá com a gente aqui. Ele tá com a gente aqui, pode dar uma luzinha aí, Beto. Boa noite a todos aí. Eu resolvi vir hoje aqui porque o Carlos falou que era o último programa do ano e haveria presente. Por causa do Natal, mas eu teria que vir de amarelo. Então aqui eu fiz e fui agraciado com tanto conhecimento na bancada de hoje, com o berço da doutrina, da filosofia aqui na nossa região. Agradeço de coração o convite, viu, Carlos? E a gente só não colocou o Beto para falar mais porque foi um pedido dele mesmo, que ele estava um pouquinho tímido, mas ele fala muito bem. E da próxima vez que ele aparecer aqui, já que ele vai vir de amarelo, ele vai aparecer bastante, tá? Hoje a gente deu uma colher de chá para ele, mas ele é uma pessoa assim, muito amiga, é um amigo do Vivência Espírita, né? Da Rádio Vivência Espírita, desse grupo aqui. Então é alguém que está sempre no meio espírita. Eu tenho certeza também que tem muita coisa para ensinar para todos nós. Pessoal, vamos passar então a nossa rodada final aqui, os pareceres, né, de cada um sobre o tema. Eu vou começando aqui pela Adelaide, agradecendo pela presença, Adelaide. Foi muito bom ter você aqui. Você só não falou mais porque o pessoal aqui fala demais, entendeu? Então acaba ficando, né, complicado, mas espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente, e vai ser sempre nossa convidada, e de vez em quando a gente vai te chamar para fazer parte aqui da bancada com a gente, para poder debater sobre uma porção de temas, tá bom? Por favor, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes e desse aí o seu recado final. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. É novo, né? Acho que tudo novo pra gente traz novas transformações no nosso coração. E é muito importante a gente lembrar de 3 coisas que fazem parte da nossa vida, que é conhecer o nosso coração, conhecer a nossa mente, conhecer a nossa volta. Porque se a gente começa a olhar o que está fora, né, com a vivência do que a gente tem dentro, a gente consegue viver muito melhor. Né, todas essas condições, principalmente nesse tema que trouxe hoje sobre a desigualdade social, porque a desigualdade social, ela traz para a gente muito ensinamento, só que se a gente não ficar fixado somente dentro da gente, a gente não vê o aprendizado que a gente tem. E é isso, gente, muito obrigada, viu? Pedro? É isso aí, gente. E eu tenho, né, eu trouxe o primeiro poema aqui. Tem um cara de Piracicaba, o Pedrinho, que ele escreveu uma resposta para esse poema do que o Suassuna gosta muito de falar, né?
que ele fala assim, eu vou ler só as 2 últimas estrofes, que ele é um pouco longo. Se não vês explicação e não te sentes culpado, agradeças ao Criador o esquecimento do passado. Aproveite a oportunidade novamente oferecida e saiba que o que te aflige hoje talvez teve origem em outra vida. Quero deixar aqui meu Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a toda a bancada aqui e um grande abraço, mais uma vez, né, um grande prazer ter participado aqui com vocês. Custódio. Agradecer novamente a turminha lá do chat, que faz um trabalho legal, ajuda a gente a dar dinamismo aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado a todos. Vamos convidar a todos a estar aqui novamente de volta com a gente na próxima quinta-feira, às 20 horas, para discutir um outro assunto, um outro tema. E esperamos que esse assunto foi uma pitadinha só para falar da desigualdade, assunto para a gente falar 3 dias e 3 noites, mas só tivemos uma pitadinha aqui, que isso faça de vocês um processo de reflexão, de autorreflexão, e que altere um pouquinho a atitude de cada um de nós nesse momento em que a sociedade está agonizando e a gente precisa nos ajudar. Que esse tema da desigualdade não seja um tema sazonal, né, Custódio? Não seja algo que a gente só se lembre disso no Natal. Né? As pessoas precisam de amor, precisam de atenção, precisam de afeto o ano inteiro. Né? Então, quanto mais a gente tiver dentro da gente esse espírito de solidariedade, de amor, de fraternidade, melhor vai ser o mundo, melhor vai ser, inclusive, a nossa própria vida. Tá? Gente, a semana que vem a gente vai falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Será que tudo aquilo que acontece comigo é determinismo? Será que eu tenho realmente livre-arbítrio? Será que o meu livre-arbítrio ele vai até onde? Será que eu tenho um livre-arbítrio amplo? Não. Então, já vão pensando aí nas perguntas que vocês vão colocar. O mundo sai de férias, mas a gente não sai de férias, a gente continua firme na semana que vem, tá? E aí a gente aguarda vocês aí para estarem conosco mais uma vez, tá bom? Eu vou passar aqui para o Beto e ele vai fazer um breve encerramento para todos nós, tá bom? Uma boa noite para vocês e fiquem com Deus. Vamos lá, né? Eu tenho por hábito dizer, quem está sempre comigo, que Natal, Ano Novo, Páscoa e Aniversário eu comemoro todos os dias. Então não é uma questão pontual para mim o mês de dezembro. Então eu gostaria de desejar a todos vocês que estão nos ouvindo um Feliz Natal, o pessoal da bancada, aos amigos que não puderam estar aqui presentes, né? O Mauro e o Ricardo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e que nós possamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a toda essa egrégora de pensamento e sentimentos que nós tivemos na noite de hoje, parabenizar a esse bate-papo e que nós tenhamos um excelente Natal.